Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês vão acompanhar essa gravação. Hoje é dia 17 de julho de 2020. Eu sou Fernanda Cardoso, eu sou professora da UFABC, associada à Associação Keynesiana Brasileira, e hoje eu tenho a grande honra, cedida pelo apresentador oficial desse programa. Esse é mais um episódio das Conversas Keynesianas. O professor Fábio Terra me deu a oportunidade de entrevistar a minha grande amiga, professora Cristina Reis, que também é associada à AKB. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação participar da TV Keynesiana, dessas conversas e, fundamentalmente, aqui com a Fernanda, minha amigona e minha grande coautora. Muito bem, Cris. Então, primeiramente, te dar boas-vindas, professora Cristina Reis, recém-chegada do seu estágio pós-doutoral na Universidade Técnica de Berlim. A Cris acabou de voltar, ao nosso fronte Tupiniquim. E agora, eu começo, Cris, com a nossa pergunta mais tradicional desse programa, das Conversas Keynesianas, que é saber como que foi o seu primeiro contato com Keynes. Bom, de volta ao Brasil, em meio à pandemia, numa grande crise estrutural do capitalismo, e o Keynes volta, aos debates, trazendo explicações pertinentes para o nosso momento. E aí eu sempre lembro de quando que eu tive meu primeiro contato de verdade, assim, com as obras de Keynes. Eu devo ter tido, claro que eu tive, nos manuais de macro, na graduação, mas a disciplina que eu lembro que eu realmente conheci o Keynes foi a disciplina do professor Gilberto Tadeu de Lima, lá na FEA USP, acho que era macro pós-keynesiana, alguma coisa assim, em que a gente leu a teoria geral e eu gostei muito daquela disciplina, aprendi bastante com o Giba, que é um grande mestre, uma pessoa sensacional. Aí depois, quando eu cheguei no mestrado no Instituto de Economia da UFRJ, a primeira matéria de macroeconomia foi com a professora Jennifer Herman. E também ela, assim, apresentou o Keynes de uma forma muito diferente para a gente, para mim. Eu aprendi bastante, mas foram nas disciplinas do semestre seguinte, que eram com Mário Poças, que eu acho que era macroeconomia dinâmica, alguma coisa assim. E também macroeconomia da demanda efetiva, com Franklin Serrano e o professor Fábio Freitas, esses dois professores. Foi ali que eu tive um grande debate teórico sobre Keynes e várias tradições pós-keynesianas da macroeconomia da demanda efetiva. E eu lembro que era muito engraçado, porque eu chegava na aula dos Poças, fazia umas perguntas, assim, na aula do Poças, e ele falava: vejo bolhas neo-ricardianas na sua pergunta. Então, ali, eu acho que eu tive um contato muito profundo com interpretações sobre a dinâmica capitalista, sobre ciclo e tendência, sobre como se move o sistema produtivo no capitalismo. E aquilo ficou marcado para mim de uma forma definitiva na minha carreira como economista. Muito legal, Cris. Você vai contando aí uma parte dessa história e eu me localizo nela. Isso é muito legal. Essa disciplina aí do Mário Poças nós fizemos juntas, inclusive, né? Isso deve ter sido 2006, eu acho que foi. 2006 e 2007 ainda tem um adendo importantíssimo. Depois eu fiz uma matéria que era mais de monetária, com o professor Fernando Cardim, e também uma outra leitura de Keynes que foi fundamental. Então, aí, grandes professores brasileiros keynesianos que a gente teve a honra de ser aluna, de escutar e ter disciplinas de mestrado e pós-graduação muito profundas. Não, a gente teve muita sorte mesmo ainda, Cris, concordo contigo. E agora a próxima pergunta que eu faço para você, Cris, em que medida, em que sentido, você enxerga o pós-keynesianismo como uma forma mais adequada de enxergar e entender a dinâmica do sistema econômico? Eu acho que a forma como você colocou a pergunta é muito boa, né? Como que o pós-keynesianismo pode ser mais adequado? E eu sempre me fico insegura em responder assim, dizer que uma escola é mais adequada do que qualquer outra. Eu
Mas no final, quando a gente escolhe uma, quando a gente gosta mais de uma, a gente realmente está achando que aquela ali tem mais vocação interpretativa para o fenômeno que estamos observando, né? E no caso, Keynes e aí outras escolas, né, as escolas pós-keynesianas, elas trazem uma interpretação do sistema capitalista monetário, uma economia monetária, que é fundamental, porque ela traz muito mais realismo para a interpretação, né? Então, primeiro, ao considerar a incerteza e todos os desdobramentos que a incerteza vai ter sobre as escolhas dos indivíduos, sobre o papel da moeda, etc. e tal, mas fundamentalmente por causa do princípio da demanda efetiva, né? Em que, no final, a demanda é que vai determinar aí o equilíbrio do sistema, ou então os vários equilíbrios ao longo da trajetória do sistema econômico. E para que o princípio da demanda efetiva mude a forma como os resultados, né, em relação à teoria neoclássica, à teoria do mainstream, de uma forma tão impactante, para que essa mudança seja assim tão importante, é porque existe uma diferença enorme ali no mercado de trabalho, que é considerar que o salário nominal não é determinado pelo simples encontro de oferta e demanda de trabalho, e sim por outros fatores institucionais, políticos, que vão explicar a formação do salário, e isso altera todo o equilíbrio, o resultado é a alocação de bens na economia e seus efeitos distributivos. E Cris, e dentro desse mundo aí do keynesianismo, do pós-keynesianismo, você tem algumas referências que sejam preferidas por você, como pesquisadora principalmente? Olha, tem um monte, né? Mas, assim, bom, anterior ao Keynes, eu acho que está o Barbudão como o senhor total da economia, né? Então, não dá para pensar em economia sem chegar na teoria do valor do Marx. E aí, Keynes trazendo o princípio da demanda efetiva juntamente com Kalec, né? Kalec, como alguns falam, também a Kalec se torna uma referência fundamental, eu acho que em pé de igualdade com Keynes para compreender o princípio da demanda efetiva. E aí, na escola pós-keynesiana, tiveram grandes intérpretes, né? E também que trouxeram novos aportes e contribuições. Eu gosto, por exemplo, do Caldor, principalmente por ele trazer a questão da indústria para entender, né, o desenvolvimento, o ciclo econômico, e aí a discussão fica setor específica, né? Eu gosto da Robinson, da Joan Robinson. Para mim é até é um pouco emocionante falar deles, porque como eu tive uma passagem em Cambridge, né, tive contato com os lugares onde as pessoas estudaram, as bibliotecas, aquilo me influenciou bastante durante o doutorado. Mas também entre os brasileiros, eu já destaquei alguns nomes aqui, mas esses professores são grandes nomes assim, do keynesianismo brasileiro. Então, o professor Mário Costas, fundamental, a Maria Conceição Tavares, o Franklin Serrano, o Fábio Freitas. Eu acho que aqui no Brasil, o Gilberto de Lima, a gente também tem grandes keynesianos que inspiraram e inspiram muito meu pensamento econômico. E aí, falando dos pós-keynesianos, vou ficar por aqui, senão a gente se alonga demais. Cris, você acabou, na verdade, adiantando uma pergunta que eu ia te fazer na sequência, mas se você puder detalhar um pouco mais, né? Então, além da perspectiva keynesiana, você listou aqui muitos, né, muitas referências importantes. Algum teórico que seja fundamental para suas escolhas teórico-metodológicas? Você já falou sobre o Marx. Quer falar um pouco mais, porque ele é tão importante para você como economista e como pesquisadora de economia? Bom, sobre o Marx especificamente, a importância dele é entender toda a teoria do valor, né? Da onde vem o valor das mercadorias e depositar no trabalho, né? Essencialmente nas pessoas, nos trabalhadores, como os grandes responsáveis pelas transformações produtivas, mas que injustamente não se apropriam do valor que eles geram, né? E toda a discussão de mais-valia e das diferenças de apropriação do excedente que geram as desigualdades econômicas e políticas.
né? Então, acho que o Marx é fundamental para a gente entender isso, uma vez que a gente tem contato com a teoria marxista, o nosso mundo muda, mesmo que não se concorde com Marx, essa interpretação, ela coloca as coisas de uma forma tão diferente, tão crítica, que transforma a forma de encarar a sociedade, as relações produtivas na sociedade. E além do Marx, pensando em outras correntes teóricas, como eu sou uma economista que transita entre a macroeconomia, o desenvolvimento, a economia internacional, a economia política, eu fico aí numa grande nuvem da economia política internacional, acho que tem toda a escola estruturalista latino-americana do desenvolvimento, que a Fernanda discutimos tanto, né? A Fernanda muito mais do que eu, então, Celso Furtado, o Preves, todos que vêm na esteira dessa discussão. Em economia política internacional, eu gosto muito das discussões que vieram depois da crise dos 30, entre os realistas, né, entre os liberais, entre os marxistas, principalmente a realista, eu gosto do Gilpan e tal. E aí, chegando nos anos 80, 90, depois daquela discussão sobre a transição hegemônica nos Estados Unidos ou não, gosto muito da literatura da Susan Strand, discutindo o papel dos estados e das empresas nessa nova configuração da produção global. E falando em economia política internacional, eu acho que o meu grande mestre, voltando ao FRJ, é o outro barbudo, José Luiz Fiore, que é uma pessoa fenomenal e que tem uma interpretação própria, né, a teoria do poder global, que vai criticar todas as outras teorias de estabilidade hegemônica de uma forma muito interessante, que sempre me influenciou. Bom, continuando essa lista extensa, que está parecendo mais uma sessão de agradecimentos de uma tese, a minha grande referência na economia do desenvolvimento é o professor Carlos Aguiar de Medeiros, do Instituto de Economia da FRJ, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, e que eu acho que vai ser completo, porque ele tem uma visão muito pertinente, integrada, né, da macroeconomia, da demanda efetiva, ao estruturalismo latino-americano para interpretar a trajetória de desenvolvimento de uma economia, principalmente do Brasil, que tem muitos trabalhos sobre a economia brasileira, sempre olhando para o sistema mundial e o papel desse país, em questão, o Brasil, nas relações de poder, riqueza militares entre centro e periferia, que são necessariamente assimétricas. Então, são essas as grandes referências que me vieram à cabeça. Espero não ter cometido nenhuma injustiça, certamente fiz. Cris, já que a gente deixou esse gancho aí da economia política internacional, e você como uma pesquisadora da área, né, eu te pergunto, em que medida você acha que o Keynes tem lições relevantes para as economias de desenvolvimento? Na atualidade, bom, eu gosto do Keynes principalmente pela interpretação macroeconômica, pelo princípio da demanda efetiva, pela interpretação do papel da moeda, muito mais do que aquelas proposições que ele teve sobre moeda internacional, porque eu acho que isso, do ponto de vista político, acaba sendo impossível. Mas eu gosto bastante da interpretação macro e eu acho que é fundamental para a gente compreender o desenvolvimento, analisar o regime macro, os interesses, o conflito de interesses dentro do Estado que leva à adoção de determinadas políticas fiscais, etc., para entender as suas consequências sobre a produção, sobre a especialização produtiva do país, sobre a sua inserção externa, né, o tipo de mercadorias vai exportar e importar, para entender também os estados alocativos dessa produção e, claro, a distribuição de renda e poder de uma nação. Então, eu acho que Keynes entra por aí, principalmente, dando todo o suporte teórico à interpretação macroeconômica do desenvolvimento. Então, Cris, agora entrando um pouco mais na sua vida pessoal, né? Esse momento que a gente está desde março, pelo menos, em isolamento, né? Estado mais em casa. Você, como mãe de 2 crianças, né? Do Ale e da Carolzinha, você tem tido tempo para fazer outras coisas, além do cuidado com as crianças e também com os trabalhos que você faz?
Você tem assistido a filmes, a séries, escutado mais música, lido outros livros? Como é que você tem ocupado o seu tempo? Bom, eu tenho ocupado o tempo tentando manter a cabeça serena, né? Porque diante de uma realidade assim tão triste, tão trágica como a gente está enfrentando na pandemia, principalmente aqui no Brasil, tão desgostosa do ponto de vista político, a gente acompanhar os erros desse governo, né? Eu tenho mantido meu tempo fazendo coisas que alimentam, que nutrem o espírito, né? Então, assim, acho que estar com as crianças, estar com as pessoas à minha volta, falar com os amigos pela internet, né? Pelo WhatsApp, pelo celular, da forma possível, é o que me nutre. E eu sempre fui assim. Se não fosse assim, estaria do lado de fora fazendo a mesma coisa, conversando com as pessoas, que eu acho que é a melhor forma para mim de passar o tempo. Mas, além disso, né, durante a pandemia, eu ouvido muito mais música, a gente escuta bastante, dança, pula, brinca. Eu gosto de fazer yoga e de curtir os momentos da rotina, né? Então, a alimentação, sentar à mesa para as refeições, depois tomar um café, comer um bolinho, e também tenho tentado ler um pouco mais, e nessas horas que tenho lido a literatura assim, mais espiritualista, eu gosto muito da filosofia budista, livros que auxiliam a meditação. Então, eu tenho arrumado mais por esse caminho, assim, de tentar manter a paz interior para conseguir lidar com os desafios do dia. Cris, aí já que você falou de livro, algum livro seu atualmente na sua cabeceira, algum livro que você revisite sempre, que você sempre reconsulte esse livro? Bom, livro de economia, assim, eu acho que de todos, que o que eu mais reconsulto é o Celso Furtado, e aí não tem um específico, mas a gente acaba voltando a ele, né, a formação, acho que da América Latina, talvez seja o que eu mais reconsulte, assim, mas livro de cabeceira no momento, assim, deixa eu fazer um parênteses, eu não sou uma pessoa de ter muitas coisas preferidas, favoritas, assim, não tenho comida favorita, não tenho livro favorito, não tenho filme. Eu gosto de muita coisa, de várias coisas. Talvez só o time, né? Meu timão, meu Corinthians, e uma cor verde, né? E isso prova também que eu aceito outras coisas, embora o verde seja do Palmeiras, é a minha cor preferida. Mas livro preferido, um livro de cabeceira, assim, é o que eu estou lendo agora. E no momento que eu estou lendo um livro de contos, que eu ganhei de uns amigos do Vitor da Cecília, aqui em Carió, em espanhol, que chama Las Mujeres de la Limpieza. É uma literatura feminista. Que legal, Cris. Agora a gente vai caminhando para o final da nossa conversa, passar rápido para caramba, né? É uma pergunta que também é tradicional desse Conversas Keynesianas, que é perguntar, né? Como é que Cristina Reis está com relação ao futuro dos nossos netos? Você está pessimista ou você está otimista? Bom, eu acho que se o sistema permanecer como está, a gente tende a ser pessimista sobre o que vai acontecer. Eu acho que o otimismo ele vem quando a gente acredita nas possibilidades de mudança, né? E eu gosto de permanecer otimista apesar de todas as dificuldades e apesar de momentos como o que a gente atravessa agora, a gente acreditar que nada vai mudar nunca, só vai piorar, a desigualdade vai piorar e as mesmas pessoas vão se manter no poder, as suas gerações seguintes, e a distribuição de poder e riqueza vai continuar desigual. Mas eu acredito no poder da mudança, na possibilidade de mudança. Existem brechas na história para isso, diversos casos ilustram as possibilidades de se fazer uma história diferente no Brasil e no mundo. Então, eu acho que os nossos netos vão poder, sim, ter um mundo diferente, na medida que hoje a gente investir mais naquilo que pode trazer a mudança, né? Que, obviamente, começa pela educação, mas tem também a mobilização política, a conscientização de classe,
a mobilização política, a conscientização de classe, o investimento em ciência e tecnologia e o desenvolvimento individual das pessoas, né, para que assim a estrutura como um todo mude. Então, eu acho que a gente precisa investir agora, nos próximos anos, os nossos filhos façam esses investimentos para que a estrutura produtiva mude, para que os nossos netos, né, gozem de uma vida muito mais feliz, muito em que a sociedade seja muito mais justa e igualitária. Cris, agora eu vou fazer o que seria possivelmente a última pergunta, né? Você é uma pessoa com uma grande capacidade de produção e de trabalho, eu acho admirável, né? A sua capacidade de pesquisa e de escrita, você é uma pessoa muito competente, né? Nessa arte. E aí, como tem muitos alunos que vão assistir essas entrevistas, muitos alunos têm acompanhado as conversas keynesianas, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aos jovens economistas. Nós ainda somos jovens, né, mas já somos professoras, então tem várias gerações aí que a gente vem formando já há alguns anos como professoras na UFABC, né? E aí eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem final a esses jovens economistas, a essas jovens economistas, e também, se possível, né, orientações e dicas, né, para serem bons pesquisadores em economia também, e ajudarem na construção, especialmente, desse novo futuro que nós estamos aí prospectando para os nossos netos. Bom, primeiro, obrigada pelo elogio, e eu acho que a primeira coisa que eu acho que todo economista deveria zelar é pelo pluralismo. Então, ter uma formação bastante plural, transitar por diferentes abordagens e diferentes áreas da economia, né? Durante, por exemplo, a graduação, que é para isso, e depois também na pós-graduação, ter contato com as diferentes interpretações dos fenômenos econômicos e saber desenvolver uma crítica, né, em relação a eles para aí escolher o caminho aquele que acha mais adequado, como a gente estava falando. Então, acho que o pluralismo é essencial. A segunda coisa que eu falo para os alunos e que eu sempre prezei é trazer o realismo, né, para a teoria, para as discussões econômicas. Então, aterrizar a discussão econômica para a nossa realidade social e localizar quais são os mecanismos de mudança, como interpretar os seus determinantes para que se encontrem resultados mais justos, né, distributivos. Então, acho que o realismo na economia é importante porque teve um tempo vim dessa geração dos anos 90, em que a gente, como aluno, criticava muito a falta de realismo, né? Eu chamava movimento pós-autista dos estudantes franceses, e que a gente tomava aquelas premissas dos modelos de microeconomia, de maximização das preferências e tudo de diferença, e qualquer psicólogo morre de rir, vai pensar como é que esses caras estão fazendo uma teoria inteira para faltar nessa racionalidade toda. Então, eu acho que trazer o realismo é importante, uma abordagem, né, que mescle aí o ponto de vista do individualismo metodológico individual das decisões e o ponto de vista estrutural também. E aí, por fim, né, saindo um pouco do econômica em si, de como se aprende economia, eu acho que os alunos deveriam manter acesa essa chama, essa empolgação em estudar a economia, em analisar a economia, percebendo como a economia, no fundo, está à nossa volta, né? Como é importante essa ciência, como ela não pode estar isolada, como ela tem que dialogar com as demais ciências necessariamente para interpretar melhor a realidade. E ao longo dos seus estudos, a gente vai formando redes, vai formando amizades, vai formando laços que nos tornam mais fortes, fazem com que a gente se divirta aprendendo, passeie, né, vá para outros lugares, veja outras realidades, mude os paradigmas, né, as concepções paradigmáticas de vida
para assim alcançar e conseguir vislumbrar novas formas de sociedade, novas formas de viver e outros objetivos e sonhos a serem alcançados. Então, acho que essa é a mensagem assim, que eu deixo. Cris, vou te agradecer muito novamente a sua disponibilidade em conceder essa entrevista para a TV AKB. Esse foi mais um episódio das Conversas Keynesianas. Convido vocês a conhecerem a Associação Keynesiana Brasileira. Nós temos um site que é o associacalkeynesiana.org.br. Também temos uma página no Facebook e esse canal no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, por favor, faça sua demanda efetiva do dia, como diria Fábio Terra, e se inscreva no canal da AKB. Então, ficamos por aqui. Cris, uma última palavra antes da gente finalizar? Obrigada, a satisfação é minha. Queria dizer que eu vi a AKB nascer e participo dela. A gente brincava que ia fundar uma AKB do B, uma AK do B, que era mais calequiana, mas felizmente isso não foi necessário, porque a AKB foi crescendo e abrangendo mais correntes teóricas e pessoas que não necessariamente a mesma visão econômica participa. Então, ao contrário, é uma associação muito plural e muito bacana e progressista. Vale a pena fazer parte e acompanhar nossos trabalhos. Muito bem. Até mais, pessoal. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.